Em TJ você pode decidir coisas que você só poderia decidir no futuro. Isso é uma coisa tão irreal e, no entanto, domina ainda o mundo acadêmico, especialmente os economistas mais sofisticados assim em matemática. Entramos na escola austríaca, um quadro sinótico, que é um resumo desse meu último livro, né? Ali eu digo, compra que o livro é bom. Embora você possa baixar de graça no site do Mises, que é mais negócio, né? Ação humana. Esse é o esquema da escola austríaca. Você tem um núcleo formado por uma tríade básica, que são os conceitos de ação, tempo e conhecimento. Lá é o título do livro. Tem os elementos de propagação, e daí você vai para a filosofia política, para a epistemologia e para a economia. Quer dizer, um quadro mais geral mostra o núcleo, né, os elementos de propagação, que são os conceitos de utilidade marginal, o subjetivismo, que é uma característica muito forte da escola austríaca, desde o Karl Menger, fundador, e o conceito que o Hayek explorou muito bem de ordens espontâneas. Na filosofia política nós temos essas consequências, na epistemologia aquelas ali, na economia a gente tem pelo menos aqueles 6 itens que devem ser estudados pelos economistas austríacos, e hoje o nosso tema é esse de último, a teoria dos ciclos econômicos. Mas para estudar os ciclos econômicos, nós temos que conhecer o processo de mercado, a função empresarial, o debate do cálculo, a teoria monetária e a teoria do capital. A teoria do capital é tão importante, mas, infelizmente, a única escola de pensamento econômico da atualidade que possui uma teoria do capital é a escola austríaca de economia. Tanto os monetaristas, como os keynesianos, como os de expectativas racionais, consideram que o capital é uma constante e trabalham com a seguinte consequência, né, corolário. A economia só pode crescer se houver um emprego maior de mão de obra. Rapidamente, cada um desses elementos. Ação. Ação aqui todo mundo sabe, né? Na concepção. No fundo, o que nós estamos estudando? Objetos inanimados ou seres humanos em economia. Na física, nós estudamos um plano inclinado, todo mundo lembra disso lá do ensino médio, né? Em que você deixa uma esfera deslizar num plano inclinado, sem atrito, e tira dali várias formas. É igual a VT, não sei o quê. Mesmo na física, você tem que supor que o coeficiente de atrito estático é 0. E se não for 0, por exemplo, se tiver um buraco ali, se for uma rua do Rio de Janeiro, e você colocar uma bola, uma esfera, vai acontecer talvez isso. É uma coisa imprevisível. Na economia é mais imprevisível ainda. Você está trabalhando com pessoas, com indivíduos. Eu vou colocar um indivíduo ali de quem eu gosto muito. Ele está ali em cima, ele pensa. Você não pode dizer que esse cara é uma esfera. Ele pode percorrer o mesmo caminho da esfera, mas ele pode escolher, por exemplo, ele pensa, eureka. Ele pode fazer isso aqui, ó. Resolver descer na vertical. Ou ele pode dar umas cambalhotas até chegar onde ele quer. Ou ele pode fazer isso aqui e chegar no ponto final. Então nós estudamos a ação de indivíduos racionais que têm preferências subjetivas. Você não pode expressar o comportamento de um ser humano, de uma pessoa dotada de racionalidade, de dignidade, como equação matemática. Isso é um absurdo. E os economistas ainda não acordaram para isso.
Agora, essas preferências se modificam com o passar do tempo. O elemento tempo é muito importante na escola austríaca. Então, a ação é qualquer ato voluntário que tanto pode ser fazer como deixar de fazer ou tomar alguma decisão, mas sempre com o objetivo de se passar de um estado menos satisfatório para um estado mais satisfatório. Todos os atos econômicos estão contidos nesse conceito seminal que o Mises chama de axioma praxeológico fundamental de ação humana, que é o título do tratado dele. O tempo, para nós austríacos, não é um eixo newtoniano. O tempo, para nós, é definido como um fluxo contínuo e permanente de novas experiências, que não estão no tempo, ou seja, uma reta. Essas experiências são o próprio tempo. É um conceito de tempo dinâmico desenvolvido por um filósofo francês em 1903, se não me engano, chamado Henri Bergson. Ele era descendente de suecos. Tempo é um fluxo contínuo e permanente de novas experiências. Nós aprendemos com o tempo, cometemos erros, como somos racionais, vamos corrigir esses erros. Isso vai fazendo, junto com a ação humana, a economia do mundo real se mover. E o conhecimento, que nos modelos teóricos da mainstream economics é tratado como perfeito. Não estou falando nem de mercado de concorrência perfeita, não. As 4 formas de mercado tradicionais: concorrência perfeita, competição monopolista, oligopólio e monopólio. Eles trabalham com equilíbrio. Para os austríacos, equilíbrio no mundo real é impossível. Porque o nosso conhecimento, por mais que a gente saiba, ele tem 2 características que o Hayek desenvolveu muito bem. Ele é limitado e ele está espalhado de uma maneira diferente entre os diversos participantes dos mercados. Ora, se o nosso conhecimento é imperfeito, isso nos leva a cometer erros. Então, eu gosto de definir a economia como a ação humana ao longo do tempo sob condições de incerteza. Incerteza genuína, que não é aquela incerteza que se estuda nos cursos de estatística em cálculo de probabilidade. Quando você joga uma moeda para o alto, você pode atribuir um valor de 50%, né, da cara ou da coroa. Essa incerteza genuína não, é do tipo assim: eu acho que o preço do ouro vai cair mais. Ou eu acho que o dólar vai continuar se desvalorizando. Eu acho, quer dizer, não é uma coisa que você possa colocar em números. Houve um tempo em que, quando me perguntavam qual vai ser a inflação do ano, eu dava um número lá. Eu acho que vai ser, sei lá, tantos por cento. Hoje, quando me perguntam isso, eu digo, não sei. Os repórteres ficam meio espantados, eu digo, não sei, porque ninguém pode saber. E aí fala um pouquinho das outras coisas. Bom, utilidade marginal, todo mundo também sabe o conceito, né? É o valor que se atribui à última unidade do bem ou serviço, que depende da escassez da utilidade. Esse é o problema que levou 700 anos para ser resolvido, desde que São Tomás de Aquino formulou, depois vieram os pós-escolásticos, e finalmente, em 1871, Menger, fundador da escola austríaca, Stanley Jevons e Leon Walras, em Lausanne, na Suíça, né, chegaram a essa conclusão. O subjetivismo, característico da escola austríaca, é porque o conteúdo da mente de cada um de nós é único. Cada um de nós é um ser único e imprevisível. Nós estamos estudando em economia, no fundo, isso. E ordens espontâneas são fenômenos que, embora sejam resultantes da ação humana, eles não resultam de nenhum planejamento. Eles vão acontecer naturalmente, como, por exemplo, a linguagem. A linguagem, né, vai mudando ao longo do tempo. Como se falava português há 200 anos atrás, no Brasil, era diferente da maneira como se fala hoje. Ninguém planejou isso. A única tentativa de se construir uma linguagem planejada foi o Esperanto, uma ideia até muito boa, mas que não vingou. Tem 50 milhões de pessoas, mais ou menos hoje no mundo, que conhecem o Esperanto, que é muito pouco, né? Porque não é uma ordem espontânea. A moeda é uma ordem espontânea, os mercados são ordens espontâneas. O processo de mercado
na visão de Mises, Hayek e de um discípulo do Mises que estudou bastante isso, o professor Israel Kirzner, da NYU, né, hoje aposentado, é alguma coisa desse tipo. Você tem um mercado, no momento do tempo PJ, com oferta, demanda. Agora precisar de som. Aumenta o chiado. É um trade-off. O mercado, vamos supor que ele possa estar em algum ponto desse círculo que eu coloquei aqui. Aí o tempo vai passando, as pessoas vão percebendo os erros e vão ajustando, até que o mercado vai convergir para o equilíbrio no vértice do cone. Só que quando isso acontece, você já não está mais em TJ, você já está no futuro, um ponto do tempo TM, em que a configuração do mercado já mudou. E aí isso vai indefinidamente. O mercado então apresenta uma tendência para o equilíbrio, embora esse equilíbrio nunca seja atingido. Essa é a tendência dominante entre os austríacos. Mas existem também os austríacos mais radicais com relação ao subjetivismo. O principal deles foi um economista alemão chamado Ludwig Lachmann. Ele era ultra subjetivista e trabalhou também bastante para desenvolver a teoria do capital. Para ele o mercado era um caleidoscópio. Um caleidoscópio. Ele dizia, não há nada que garanta que o mercado vá convergir para o equilíbrio. Porque você tem tantas incertezas, o futuro é tão incerto, o futuro não é que ele seja difícil de ser previsto. Ele é impossível de ser previsto, dizia ele. Então o mercado tanto pode caminhar para um equilíbrio, como não. E ele chamou isso de sociedade caleidoscópica. Repara que essas curvas, essas letras vermelhas, de oferta S e demanda D, eu coloquei com uma interrogação. Isso significa, né, que o futuro não é apenas desconhecido, ele é desconhecível. Existem alguns austríacos que seguem essa linha. Eu aconselho vocês a lerem um livro de Mário Rizzo, R-I-Z-Z-O, né, Mário Rizzo e Gerald O'Driscoll, chamado The Economics of Time and Ignorance, a economia do tempo e da ignorância, que eles desenvolvem essa linha subjetivista, é muito interessante. Esse é o elemento básico da teoria austríaca, a estrutura de capital. Como diz o nosso amigo Miller, né, a estrutura de capital, com sotaque alemão que dá mais força, né? Então, você no eixo horizontal marca o tempo, no sentido de que um bem começa a ser produzido aqui. E as alturas significam o valor. Então o bem começa a produzir no setor de ordem N. Tem as etapas intermediárias da produção, o bem está em elaboração, mas em cada etapa dessa ele já tem um valor, que é medido pela altura de cada retângulo. Até que você vai chegar no que o Menger chamou de bem de primeira ordem, que é o bem de consumo final. Isso é chamado de estrutura de capital. E nessa estrutura de capital, em cada um desses estágios da cadeia produtiva, você tem os mercados associados à produção nesse estágio, inclusive o mercado de mão de obra. Então, capital para os austríacos não significa só máquinas e equipamentos. Mão de obra também é capital. Insumos, em geral. E esse é o elemento, talvez o mais importante da teoria dos ciclos econômicos, como a gente vai ver depois. Isso eu já falei, né? Em cada um desses estágios você tem mercados específicos, inclusive o mercado de mão de obra. A taxa de juros para os austríacos serve para coordenar a oferta com a demanda, para falar de um jeito simples. Começando com o exemplo do Mises da economia autista, né, que ele chamava de construção imaginária, Robinson Crusoe numa ilha deserta, vamos supor que na ilha só existisse uma mangueira. E ele está lá sozinho, com fome, e ele, como é que eu vou comer manga? A mangueira é uma árvore muito alta, então ele pegava pedras, começava a jogar para ver se derrubava as mangas. E ele conseguia pegar 4 mangas por dia,
Ele se alimentava daquilo. Aí ele pensa assim: se durante uns 4 dias, em vez de comer 4 mangas, eu comia só 2, aquele tempo que eu ia dedicar para jogar pedra e tentar pegar manga, eu vou tentar construir uma ferramenta chamada apanhador de mangas. Quer dizer, tipo uma cuia, né? Pegava lá uma coisa que parecesse uma cuia, amarrava na ponta de um bambu e já ficava mais fácil para ele pegar as mangas. Quando ele resolve ficar, no exemplo que eu dei, 4 dias comendo só 2 mangas, em vez de 4, ele estava poupando. Quando ele estava construindo o apanhador de mangas, ele estava investindo. Ele só pode investir se antes ele tiver poupado. É o contrário do que o Keynes sustentava. A poupança que determina o investimento e não o contrário. O Keynes virou tudo de cabeça para baixo. O Keynes falou: poupança é uma coisa ruim, gera desemprego. Não, é o contrário. Quanto maior a taxa de poupança, maiores as possibilidades das economias se desenvolverem. Então, a partir dessa economia altista, a taxa de juros fica associada à preferência intertemporal. Quanto maior for a taxa de juros, mais cada agente econômico vai estar disposto a renunciar ao consumo presente, quer dizer, as mangas, né, no caso, em troca de mais mangas no futuro. Quanto maior for a eficiência daquele apanhador de mangas. Com o apanhador agora ele pode pegar 20 mangas, ele descobre outro que com ele pode pegar 100. Então ele vai ter que poupar mais, ele vai ter que gastar mais tempo para fazer esse apanhador mais sofisticado. E aí, né, trazendo para a economia convencional, sempre para comparar, você tem a taxa natural de juros, que os austríacos tomaram emprestado esse conceito de um economista sueco, muito importante, do início do século XX, Knut Wicksell. A taxa natural de juros é a taxa que equilibrava as preferências intertemporais, quer dizer, os planos de poupança com os planos de investimento, que é uma parte importante da teoria dos ciclos austríacos. E a poupança forçada, os austríacos, vem da expressão inglesa forced saving. Aí forced não é, a tradução melhor não é forçada, traduziram assim uma vez e continua, é uma poupança artificial. Quando o governo injeta moeda na economia, a taxa de juros vai cair, né, porque existe mais dinheiro, o custo do dinheiro vai baixar, mas essa queda na taxa de juros é artificial porque não houve uma disposição maior de poupar. O que houve foi a emissão de papéis pintados lá com o retrato do George Washington, ou, sei lá, no Brasil antigamente era Dom Pedro I, Caxias, hoje é onça, peixe, qualquer dia vai ser barata, pulga. Aquilo é um papel pintado, aquilo não vale nada. Não vale nada, não tem lastro em coisa nenhuma. Antigamente era lastreado em ouro. Hoje você pode emitir o que quiser, está lá o Ben Bernanke, né, fazendo a festa dele e achando que está fazendo muito bem. Durante algum tempo, os investidores, os agentes, né, em geral, mas os investidores principalmente, se iludem acreditando que a economia está crescendo, que aquele crescimento é sustentável. E os investimentos vão ficar mais rentáveis, principalmente os investimentos de longo prazo. Aqueles dos setores de ordens mais elevadas, aqueles primeiros estágios aqui do lado esquerdo dos retângulos que eu coloquei. Por que eles vão ficar mais rentáveis? Porque eles são de longo prazo. Quando a taxa de juros cai, o valor presente desses investimentos de longo prazo vai cair mais, vai aumentar mais, desculpe, do que aqueles ligados mais perto ali da produção do bem de consumo final. Conforme o tempo passa, eles vão ver que não havia poupança real e esses investimentos não vão se tornar mais, vão deixar de ser lucrativos. Nesse momento, a tecla da crise é digitada, seguida de um enter. E aí, pronto, vem vários efeitos aí, eu vou mencionar rapidamente. O efeito Ricardo e o efeito Concertina. O efeito Ricardo, do David Ricardo, o efeito Ricardo original, 1815, ele estava analisando a Revolução Industrial e mostrou a preocupação de que homens podiam ser substituídos por máquinas. Então haveria uma queda dos bens produzidos com o uso de máquinas relativamente aos preços
dos bens produzidos por processos mais indiretos, sem a sua utilização. Então, o Ricardo está preocupado com a substituição de homens por máquinas. O Hayek diz que o efeito não pode se restringir só a isso, mas sim a substituição entre métodos de produção mais indiretos, na linguagem do Baumeister, processos roundabout, indiretos, né? E métodos menos indiretos. Processos indiretos são processos em que você tem mais retângulos daqueles que eu coloquei no slide anterior, e processos diretos você tem menos retângulos. Por exemplo, um processo bem direto, a produção de pão, você tem 3 estágios: produção de trigo, depois produção de farinha, depois produção de pão. E tem processos muito indiretos, como na área do petróleo, por exemplo. Agora, se você quer implantar métodos de produção indiretos, que significam desenvolvimento da economia, né? Quanto mais indiretos forem os processos, está tendo mais investimentos, você vai ter que ter construído o teu apanhador de frutas lá. Quer dizer, vai ter que ter acontecido um aumento, uma mudança nas preferências temporais. A taxa de poupança deve ter crescido. A poupança forçada, que a gente viu anteriormente, definida como expansão do crédito, não lastreada em expansões da poupança, vai acabar provocando uma inflação nos preços dos bens de ordens mais baixas. O que significa isso? Nos preços dos bens de consumo final. Vai reduzir os salários nesse setor. E não é uma boa alternativa, porque o efeito Ricardo vai atuar cumulativamente contra os métodos de produção mais indiretos. Então, esse boom de investimentos desencadeado por uma expansão monetária está condenado ao fracasso, como foi na Grande Depressão dos anos 20 e como foi na crise atual. E eles estão colocando cada vez mais veneno em cima do doente. As políticas keynesianas de pleno emprego são implausíveis exatamente por causa do efeito Ricardo e também da quarta proposição do John Stuart Mill, né? Você tem dentro daqueles retângulos recomposições. Em alguns retângulos você tem expansão, em outros você tem contração. Quando você estuda a macroeconomia, você tem o PIB. O PIB aumenta ou o PIB diminui, mas no mundo real você não tem PIB. Você tem vários setores, alguns podem estar em expansão e outros em contração. Resumindo, o efeito Ricardo original é a substituição de homens por máquinas. E o efeito Ricardo do Hayek é a substituição de métodos mais indiretos por métodos menos indiretos. Quer dizer, encurta, né, aquela linha horizontal onde eu coloquei os retângulos. Isso pode acontecer por aumentos de salários ou por quedas de preços. Então ele tem um impacto inicial de aumentar o produto, embora o nível de investimento não mude, mas vai produzir um fenômeno do capital shallowing, que também alguns chamam de efeito concertina em italiano, em português seria efeito sanfona. A concertina é um instrumento de fole parecido com a sanfona, né? Que estica, encolhe. A economia vai ficar esticando e encolhendo ao longo da estrutura de capital. Então, o que é o efeito concertina? Ele se deve ao fato de que a poupança forçada incentiva inicialmente métodos de produção roundabout, mais indiretos. Mas depois de algum tempo, os investimentos vão acabar sendo realocados para métodos menos indiretos, ou seja, mais próximos do consumo final, fazendo com que a estrutura de capital, aqueles retângulos que eu mostrei, fique esticando e encolhendo, como uma sanfona. No final das contas, o estoque de capital agregado vai acabar diminuindo. Isso é que os economistas keynesianos, entre eles um que venceu o prêmio Nobel, Nicholas Kaldor, que criticava o Hayek, não conseguiram entender porque eles não entendiam da teoria do capital do Baumeister. Então, a conclusão é que a expansão monetária e a queda de juros encorajam investimentos em capital em geral, especialmente os mais indiretos.
Olha lá nos Estados Unidos, como é que começou aquele boom de crescimento, o mais recente, foi na indústria imobiliária, que é uma indústria de longo prazo. No Japão aconteceu a mesma coisa, na Europa também. Mas o efeito subsequente da elevação dos preços dos bens finais vai acabar anulando esse viés antes mesmo que a taxa de juros aumente. Quando o Banco Central, então, controla a taxa de juros e não deixa aumentar, é pior ainda. E quando ele diminui a taxa de juros, é muito pior ainda. No fim, vem a recessão, mas a facilidade de recurso e a queda dos investimentos nos bens mais perto do consumo final deflagram um efeito Ricardo ao reverso, ou seja, começam novamente a se tornar atrativos investimentos em métodos de produção mais indiretos. Então, resumindo, você tem um boom artificial provocado pela expansão monetária. Depois de algum tempo, ele provoca distorções consideráveis na estrutura de capital da economia, estrutura de produção. Isso vai provocar um cabo de guerra entre setores de ordens mais elevadas e setores de ordens menos elevadas. Esse cabo de guerra vai fazer a taxa de juros subir. Aí vem o governo ficar preocupado e o Banco Central vai lá e manda a taxa de juros cair. É como se fosse assim, taxa de juros cai, porque eu, Banco Central, quero que você caia. Não é assim, né? A taxa de juros é um preço. O Banco Central não tinha que se meter com taxa de juros. Aliás, eu acho que não devia nem existir Banco Central. Mas já que existe, né? Então, você tem um aumento dos juros e você vai ter uma recessão desnecessária. A quarta proposição fundamental do MIR, eu vou resumir, porque o tempo dinâmico passa, né? Eu vou passar a palavra ao próprio John Stuart Mill. Dizia ele: passemos agora para um quarto e fundamental teorema a respeito do capital, o qual é talvez o mais frequentemente desconsiderado ou mal interpretado do que qualquer um dos outros. Resumindo, ele dizia: demanda por commodities ou demanda por bens de consumo não é a mesma coisa que demanda por mão de obra. Quando aumenta a demanda por bens de consumo, quando o governo do Brasil estimula todo mundo a comprar carro, pagar em 6, 7 anos, a comprar geladeira, achando que está crescendo, ele está achando que por isso vai aumentar o emprego da mão de obra. Mas o John Stuart Mill já dizia no século XIX, demanda por mercadorias, por bens de consumo, não é a mesma coisa que demanda por mão de obra. A demanda por commodities vai determinar em que setor específico da produção a mão de obra e o capital vão ser empregados. Ela determina para onde vai, quer dizer, a direção da mão de obra, mas não a quantidade total de mão de obra empregada na economia, ou o valor do seu pagamento, que vai depender da quantidade de capital ou de outros fundos. Isso acaba com a teoria keynesiana. E o Hayek interpretou a quarta proposição da seguinte forma. Vou tentar resumir. Na macroeconomia convencional, consumo e investimento sempre se movem no mesmo sentido. Ou os dois estão subindo ou os dois estão caindo. A quarta proposição na concepção austríaca diz exatamente o contrário. Não, você pode ter, num período de tempo, o consumo caindo, mas ao mesmo tempo o investimento aumentando. Como é que isso pode acontecer? Bom, imagina a situação em que os consumidores estão comprando menos, mas os produtores imaginam que no futuro, quer dizer, que eles estão comprando menos porque eles estão poupando mais. Então, se eles estão poupando mais, no futuro eles vão ter um poder de compra maior e vão comprar. Então, eles começam a aumentar a produção hoje para atender a demanda futura. Outro defeito da teoria econômica convencional: tudo acontece no mesmo instante do tempo. A produção começa agora, às 10 horas e 31 minutos, e termina às 10 horas e 31 minutos. Na teoria austríaca, ela leva tempo. Esse é o ponto do Hayek. Assim como ele interpretou o efeito Ricardo, não só como a substituição de homens por máquinas, mas por substituições entre bens
de ordens mais elevadas por bens de ordem menos elevada na estrutura de capital, a quarta proposição do Mill para o Hayek significa